Olá, bom dia a todos e todos. Tivemos um problema técnico aqui, uma falha técnica, e não sei se vocês viram o começo da minha apresentação do Gabriel Feltran. Como nós já estamos bastante atrasados, eu vou deixar que o Gabriel Feltran, que é autor desse artigo Formas Elementares da Vida Política, que inspirou o título desse nosso webinar, que é Os Novos Jagunços e o Ideal da Pátria Cristã. Vou deixar que o Gabriel tome logo a palavra e conte para a gente o porquê desse título intrigante de Os Novos Jagunços. O Gabriel é professor da Federal Fluminense, desculpem, o Gabriel é professor da Universidade Federal de São Carlos. Nos últimos 20 anos, tem se dedicado, dentro da ciência política e das ciências sociais, a um estudo profundo das periferias urbanas de São Paulo e tem se dedicado a novas questões que surgem no âmbito da vida social nessas periferias urbanas. O Gabriel, que está em Gana, ele está falando para a gente a partir de Gana, na África, nos indicou como debatedora para esse webinar a Cristina Vital. Ela, sim, é professora da Universidade Federal Fluminense, é socióloga, tem se dedicado ao estudo de religião e periferias desde a graduação, portanto, nos últimos 25 anos, ela tem mirado várias questões ligadas a periferias e religião, né? É autora de uma série de trabalhos nesse sentido, livros e tal, e nós vamos conversar aqui. Eu estou sendo ajudada pelo Lucas Veloso. O Lucas é jornalista, formado pela PUC de São Paulo. O Lucas tem uma vivência muito grande das periferias urbanas de São Paulo. Ele é um morador de Guaianazes, na Zona Leste. Ele foi repórter da Agência Mural de Periferias, jornalismo de periferias de São Paulo. Atualmente é vídeo-repórter na TV Cultura e também trabalha no Estado de São Paulo, dentro como editor desta área de conteúdos ligados às periferias. Sem mais delongas, Gabriel, a palavra é sua. Até 15 minutos para você nos contar algumas coisas sobre os novos jagunços e esse ideal da pátria cristã. Muito obrigado, Marilúcia. Prazer imenso estar com vocês. Queria me desculpar por essa demora, que tem a ver com a gente não estar tão acostumado com a cidade aqui ainda. É um prazer imenso também estar com o Lucas e com a Cris Vital, que é uma amiga, interlocutora e colega de tantos anos. Eu agradeço muito a possibilidade de discutir um pouco mais esse texto, que é um texto de intervenção, né? Um texto para a gente conversar, para gerar conversa no debate público, mais do que um texto de pesquisa especificamente, mas ele é baseado, né, em todos esses anos de pesquisa nas periferias de São Paulo. O argumento principal desse texto é muito simples, né? É que aquilo que a gente via nas periferias, o argumento é basicamente esse, aquilo que a gente via nas periferias há 20 anos atrás, né? Forte autoritarismo policial, muita monetarização pouco falada, né, das relações sociais, muita violência, né, ligada aos mercados ilegais, né, e uma privação muito forte dos direitos fundamentais, a começar pelo direito à vida para uma parcela da população, mas também vários outros direitos, né, moradia, saúde, educação e etc. Tudo aquilo que a gente enxergava como algo que a democracia viria solucionar, né, tudo aquilo que a gente imaginava que era o passado, que seria suplantado, né, pela construção democrática e pelo desenvolvimento do país, aquilo que era periférico num sistema político, num sistema jurídico que se queria democrático e que se construía como democrático, com todos os problemas que a gente conhece, isso tudo, né, que parecia ser o atraso, se torna, 20 anos depois, ou um pouco mais, né, 30 anos depois, a ponta de lança do centro da política nacional.
né? Aquelas formas de exercer o poder, né? Baseadas na força das armas, principalmente, né? Mas também baseadas no poder do dinheiro que corrompe qualquer regulação, aquilo que parecia para a gente o que tinha que ser superado pela democracia é, na verdade, o que se apresenta no centro da cena política com a ascensão, né, em 2018, do Bolsonaro, uma ascensão que se constrói a partir de, pelo menos a partir de 2013, de modo muito explícito, né? Então, aquilo que a gente via como o passado passou a ser o futuro. E aquilo que a gente imaginava que era o futuro passou a ser considerado o passado, né? A narrativa democrática, a ideia de que todos têm que ter direitos, né? A começar pelos direitos do trabalho, e as políticas públicas, e etc. Tudo isso é visto como aquilo que tem que ser superado. As garantias estatais são o que a gente tem que destruir, né? Para conseguir chegar onde a gente quer, que é construir uma pátria religiosa, cristã, baseada, né, no poder das armas, e com todas as amarras liberadas para que o mercado, né, possa atuar. Toda a lógica, né, da gente ter um país que se construísse como um país em que houvesse uma comunidade política, em que todos tivessem direitos, essa racionalidade, né, que evidentemente nunca se consolidou nas periferias, nunca, né, mas que havia uma expectativa de que se consolidasse no futuro, né, na narrativa democrática, isso se torna aquilo que a gente precisa superar, né? E o que a gente vai conseguir quando a gente superar? A gente vai estar numa pátria que seja fundamentalmente, né, baseada no empreendedorismo individual, numa crença moral comum de que o bem vencerá o mal, e numa comunidade partida, né? Numa comunidade decididamente fraturada, ao cidadão de bem e ao bandido, né? Aos homens que merecem os direitos e aqueles que ameaçam a sociedade, né? E a lógica de guerra entre esses homens de bem contra esses que ameaçam a sociedade é o que nos permite construir a nossa moralidade, o nosso bem-estar e etc. Quanto menos deles existirem, mais limpa estará a nossa sociedade. E a nossa ação política é uma ação, ao mesmo tempo, guerreira, de destruir o mal e construir o bem, né? Veja, a chave não é de um grupo social, né, que garante a si mesmo direitos, como seria uma lógica democrática, né? A chave é de guerra. Existem os que nos fazem mal, né? E esses têm que ser eliminados. E claro que não precisa ter muitas categorias para isso, né? Basta a categoria bandido e basta o mecanismo da criminalização, e você vai pondo lá dentro os esquerdistas, depois você vai pondo lá dentro os ambientalistas, você vai pondo lá dentro os que professam as ideologias de gênero, você vai pondo lá dentro os que querem racializar o Brasil, que é uno, que é um só, né? Que é verde e amarelo. Não sei se vocês se lembram da fala do Weintraub naquela famigerada reunião ministerial que foi gravada. Ele dizia: tem uma coisa que me irrita, são esse negócio de povos indígenas. Não tem povos indígenas, tem um povo só, que é o povo brasileiro, né? Esse horror à diferença, né, é próprio de todos os regimes totalitários, né? E é por isso que eu qualifico assim essas ideologias que passam a ser governo federal, né? Bom, espantado com tudo isso, de um lado, mas ao mesmo tempo, né, sabendo de onde isso vem, né, e o fundamento disso vem, né, do controle das margens, né, no controle das periferias, exercido de modo extremamente autoritário no Brasil, mesmo no período democrático, né? Vale lembrar que os nossos índices de letalidade policial, por exemplo, aumentam muito no período democrático, né? Ou seja, a democracia se faz mesmo às custas, né, do controle dessas margens, né? Então, em torno disso veio esse texto e veio essa ideia do jagunço, né?
que com ela eu só falo um pouquinho para a gente poder abrir a conversa, né? Essa é uma ideia que eu tenho discutido com o professor Paulo Arantes, com colegas, retirada especificamente de um texto do Antônio Prata, que foi publicado na Folha, um texto curto, em que ele qualificava dessa maneira esse grupo intermediário entre as elites e as periferias, que, de certa maneira, se autonomiza frente aos dois lados, né? Então, vamos supor, nos anos 70, nos anos 80, como era controlada a ordem nas periferias, né? Basicamente, pés de pato, né? Justiceiros, pessoas, linchamentos, pessoas pagas, né? Ligadas às forças policiais e pagas pelas elites locais para fazerem uma espécie de segurança informal, né? E expulsarem ou, no limite, matarem aqueles que estivessem cometendo crimes nas localidades, né? Essa era uma prática muito espalhada por todo o território nacional e, sobretudo, nos espaços de favelas e de conjuntos habitacionais e autoconstruções das periferias. A ordem era feita por essas pessoas que, funcionalmente, seriam os jagunços, né? Aquele que faz o serviço sujo pela elite, né? Aquele que está na mesma linha de comando da elite, sujando as mãos de sangue, o que a elite não faz, né? Para produzir uma ordem favorável a essas elites. Bom, essa figura intermediária, essa figura que né, que a gente chama metaforicamente do jagunço, é a mesma figura que vai se constituir, né, a mesma figura que vai se construir como sujeito político autônomo no projeto e no movimento bolsonarista, né? Esses policiais de baixa patente, esses seguranças privados, né, desprovidos de direitos, mas que têm um projeto de inserção e de melhoria de vida, né, de inserção social e de melhoria de vida, pela subalternização nos últimos anos, pela subalternização ao mundo das elites proprietárias, né? Eles não são eles mesmos proprietários, mas eles começam a ter acessos a grandes mercados, né? Eles que eram apenas pagos pelas elites para fazerem a sua própria segurança, eles começam eles mesmos a terem acessos, seja a renda dos mercados ilegais que eles achacam, seja a renda dos fundos públicos que eles passam a ocupar. Trocando em miúdos, né? Nos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma forte presença das polícias, uma forte presença do mundo da segurança na política. A polícia vai se tornando um sujeito político e com as suas redes na segurança privada, com as suas redes no Ministério Público, com suas redes no Judiciário, com suas redes no mundo empresarial, nas associações masculinas, nas fraternidades, né, de categorias profissionais e assim por diante, né? Então, e no mundo religioso, né, que a Cris conhece muito melhor do que eu, né? Ou seja, esse mundo policial vai se tornando, em cada bairro tem o seu WhatsApp com um policial ali, né, pronto para resolver os problemas que estiverem acontecendo de modo informal, né, construindo ali suas redes junto com aquele cara que é o advogado, o outro que é o dono da padaria, o outro que é o dono ou que da associação comercial, ou aquele outro que está na maçonaria, e assim por diante, né? Todos eles irmanados contra o crime que havia se expandido nas décadas anteriores, né? Então, esse universo, que não é o universo das elites proprietárias, mas é esse universo intermediário entre as elites e as periferias, ou se a gente quiser, essa elite das periferias, é um mundo, é um universo que vai se armar e vai se politizar muito fortemente, né? Então, a gente começa a ver policiais nas subprefeituras, policiais no Conselho de Diversidade, policiais nos conselhos de moradia, policiais dando aulas sobre drogas nas escolas, policiais fazendo discursos, né, sobre como o Brasil está degenerado e sobre como as questões de gênero têm se policiais falando sobre educação, policiais falando sobre
políticas públicas, policiais sendo representados, né, progressivamente mais no legislativo municipal, estadual, federal, policiais compondo os seus projetos políticos, policiais apoiando uma candidatura antissistema, né, à presidência da República, policiais e militares se tornando, né, quadros burocráticos e quadros funcionais desses governos, né, que vão se eleger principalmente na última década, né? Então, o crescimento da presença, né, não só dos policiais, né, mas dos policiais ligados a essas redes é muito forte nos últimos anos, e não é segredo, né, que esses policiais professam valores políticos muito alinhados com o atual presidente da República, né? Então, esse é o processo que a gente vai chamando, né, assim, metaforicamente, apenas para gerar a discussão, né, de autonomização política dessas forças, né, que estão, né, em posse de armas, né, e que se tornam sujeitos políticos não mais controlados pelo executivo, né? Então, assim, pela Constituição, quem coordena as polícias é o governador, né, por meio do seu secretário de segurança. Na prática, a gente sabe que são as polícias que colocam o secretário de segurança e que tiram o secretário de segurança quando elas querem. A ponto de, no Rio de Janeiro, ter acontecido o que aconteceu, né? Ter criado uma secretaria para a Polícia Civil, uma secretaria para a Polícia Militar, né? Explicitando claramente que trata-se de secretarias das polícias, e não que as polícias são agentes do Estado, né? Então, essas inversões, elas simbólicas, né, são muito importantes para que a gente compreenda o jogo político, né? Quem hoje considera que as polícias são atores subordinados ao executivo, né, pensando normativamente, como deveria ser, não entende o que está acontecendo, porque essas polícias se tornaram, né, atores políticos muito importantes. E essas polícias, como a Cristina acho que vai falar, passam também a frequentar as igrejas, né, Cris? E passam ao discurso, digamos, o discurso de guerra, né, velho testamentista, né, de uma parte das igrejas brasileiras, vai se tornar homólogo, né, ao discurso de guerra militar das polícias militares, que vai militarizando as polícias civis, que vai militarizando as guardas municipais e que vai produzindo, né, uma grande expansão da narrativa bélica, né, da narrativa militar pela política nacional. E aí, em suma, é o seguinte: trata-se de uma guerra dos bons contra os maus. Trata-se de uma guerra daqueles que merecem, né, viver porque são sujeitos honrados, né, homens de bem, contra aqueles que prejudicam o desenvolvimento do país e principalmente prejudicam a nossa acumulação, né? Elites intelectuais e elites proprietárias tradicionais não percebem esse movimento até 2018. Acho que hoje em dia percebem muito claramente esse movimento e percebem que estão ameaçadas por esse movimento, né? Mas até 2018 considerava-se que aquilo que vem dos pobres nunca vai ter poder, né? Aquilo que está vindo lá da periferia, esse Bolsonaro aí não tem capacidade, né, ele não consegue manter um debate, ele não conseguirá, né, crescer a esse ponto. Mas não só conseguiu crescer, como se elegeu, como está completando 3 anos de mandato, como continua com bastante apoio, embora acho que esteja no seu momento mais frágil, né, mas ainda assim conseguindo bastante força política, né, no Congresso, no Senado, no agronegócio, em setores empresariais, em setores populares, né? Ou seja, é um projeto que representa, de fato, uma parcela da população brasileira, né, com forte presença nos meios de comunicação e que tem que ser tratado a sério, né? Acho que hoje o STF, né, na figura do Alexandre de Moraes, simboliza como a polícia é central para a política contemporânea, né? E com isso eu concluo. A briga entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro é uma briga entre polícias. O Alexandre de Moraes sempre foi um homem da segurança pública, como o Temer, né, que fez a mediação entre os dois. Sempre foram nomes da segurança pública paulista, né? E muito ligados às bases policiais em São Paulo, né?
Então, a gente tem a disputa Bolsonaro-Alexandre Moraes, nada mais é do que uma disputa entre o grupo das polícias cariocas com suas milícias e o grupo das polícias paulistas mais técnicas e mais ligadas ao PSDB, né? Então, você tem um choque entre grupos políticos muito baseados, né, na força das armas e na força dos orçamentos da segurança pública, né? Essa é a disputa política central no Brasil hoje, né? E algo que foi se construindo nos últimos 20 anos, mas muito especialmente a partir de 2013, né? De um modo muito bem montado, né? Por essas elites jagunças, digamos assim, né? Que não se confundem com as elites tradicionais, quatrocentonas, não se confundem com as elites intelectuais, que elas odeiam, né? E não se confundem com grupos trabalhadores, com grupos populares. Né? São grupos que historicamente estiveram subordinados às elites proprietárias, mas que se rebelam nos últimos anos. Bom, pensa na figura do Dória e pensa na figura do Bolsonaro, né? A gente tem o que é a representação de uma elite tradicional, o que é a representação dessas elites jagunças, né? Nem um pouco afeitas à erudição ou ao refinamento e muito afeitas, né, ao uso de armas, né? Bom, com isso eu, assim, concluo a ideia mais geral, sem passar muito do tempo, mas falei quase 20 minutos, desculpem, e a gente abre a conversa. Muito obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Depois desse quadro de um presente e de um futuro realmente preocupantes, onde as oposições mal sabem como efetivamente se situar, a esquerda em particular, né, no meio desta guerra, eu passo a palavra para Cristina, que deve nos dar um panorama dessa questão toda vinculada, dessa mesma questão que o Gabriel trata, mas bem vinculada à religião e vinculada às periferias cariocas, às periferias do Rio. Cristina, a palavra é sua, você tem até 15 minutos em princípio, e aí você escolhe quanto tempo dentro disso você quer falar, Cristina. Maravilha. Então, obrigada. Acho uma oportunidade incrível da gente trazer essa temática aqui, com uma oportunidade de debate. Eu sou uma admiradora assim do Gabriel, do trabalho que ele faz. Eu acho que tem uma importância, Gabriel, o teu trabalho, a tua reflexão em termos da academia, mas para muito além da academia, né? A tua contribuição assim é fundamental, e eu de fato vou puxar essa perninha aí do debate para a questão religiosa, né? Mas e falar de religião, de falar de política hoje é inevitável. Você está falando da dimensão da segurança pública, da figura dos policiais, de uma renovação disso que o Gilberto Freire falava, do mandonismo, né? Porque eu acho que se trata disso. E aí a gente pensar a conjugação disso com a religião e pensar como o crescimento de determinadas estéticas e gramáticas na periferia produziram uma sensibilização a determinadas narrativas que foram produzidas por esses atores mandonistas, autoritários na política nacional. Tá? E isso aí tem um marco muito importante nos anos 90. A gente fala assim 2018, a gente fala de 2013, eu, né, particularmente, o Paulo Vitor, que fizemos entrevista com o Bolsonaro lá para o livro que a gente lançou em 2012, a gente fala de 2011 como um marco fundamental dessa presença, né, mais assim para fora do cluster, né, para fora do grupo que ele representava de militares. A partir ele tem um marco na história de Bolsonaro que envolve a participação dele na audiência pública, que tratava sobre aquele chamado kit gay, né, que era o material didático do MEC de combate à homofobia nas escolas. A gente deve lembrar que isso que se chama kit gay era um material de combate a uma determinada violência nas escolas, e a participação dele naquela audiência projetou Bolsonaro para muito além do cluster que ele representava até então, né? Lembrar que também na trajetória dele ele se elege e ele foi só aumentando o eleitorado dele, tá? E aí a década de 90 acho que é muito importante para a gente pensar as dimensões que envolvem a violência e que envolvem também a religião. Os anos 90 ficaram conhecidos como essa década das chacinas. Lembrar que no Rio de Janeiro algumas dessas chacinas envolviam ou espacialidades religiosas ou atores religiosos, e quase sempre envolviam atores do Estado.
né? Então, a chacina de Vigário Geral, da Candelária, a Cari, em São Paulo teve a do Carandiru, né? E, assim, esse marco da violência que produziu a organização de vários movimentos que envolveram também religiosos de diferentes matrizes, mas principalmente católicos e evangélicos, tá? Lembrar que os anos 90, em termos do campo religioso, também é muito importante a gente pensar, porque se a gente tinha uma presença evangélica que vinha crescendo ao longo das décadas, desde que começa a ser contabilizado religião no Brasil, né, nos anos 40, 1940, a gente tem aí um crescimento paulatino de evangélicos na sociedade brasileira. Mas é fato que ali, de 80 para 90, tem um marco muito importante em termos percentuais, né, que nos anos 90, segundo os dados do IBGE, os evangélicos, autodeclarados evangélicos, eram quase 10% da população nacional, né? Mas aí não é só a gente entrar no fetiche dos números, porque eles expressam uma força, mas eles não expressam todo o impacto cultural que esse grupo tinha, tá? E nem todo lugar que ele ocupava no espaço público. Por quê? Evangélicos representando 10% da população, mas eles vieram de uma participação muito significativa na política, principalmente ali na formação daquela que ficou conhecida como a bancada evangélica na Constituinte, né? Lembrar que não só evangélicos, católicos também foram muito presentes e disputaram essas eleições para organizar a participação católica ali também na Constituinte, mas como a Igreja Católica ela opera a partir de um modo de influência que é menos da ostensividade, ou pelo menos até muito pouco tempo era da menos ostensividade, mais da influência, né? Porque esse crescimento dos evangélicos impactou, inclusive, o modo de participação política dos católicos na política nacional, tá? E a própria presença nas periferias. Então, acontece que ali, naquele momento, você tem a emergência, a formação dessa bancada evangélica e uma reação na sociedade àquela participação que foi denunciada em vários jornais da época, né? Como a participação corrupta, de expressão de segmentos, corporativa, né? Menos interessada pelas questões nacionais e mais interessada por questões institucionais, ou seja, essa narrativa sobre o comportamento político desses evangélicos que estão na política, ele não é novo, né? A gente fala muito sobre essa defesa institucional deles na política, mas isso já vem desde a Constituinte, pelo menos, tá? Lembrar também que se a gente tem 1.300 denominações evangélicas no Brasil, a gente tem uma representação parlamentar entre 18 e 20 denominações, né? Para a gente pensar nessa concentração ali do mainstream, digamos assim, evangélico que está ali participando. E na gestão de Bolsonaro, mais significativo ainda, porque assume lugares de muito destaque, assim, no primeiro e segundo escalão também do executivo, tá? Mas a década de 90, importante por essa participação, as reações que são produzidas a elas na sociedade, em termos do campo religioso, né, aí de católicos e evangélicos, né, uma mobilização progressista, de esquerda, importante que se organiza ali naquele período. Tá? Uma outra dimensão importante para a gente pensar, como para além da estatística, a presença de evangélicos já naquela década era muito significativa, tem a ver com a compra da Rede Record, a época em 89, né, mas que tem uma produção importante nos anos 90, né, uma consolidação no mercado, uma disputa com o mercado para muito além da religião também, porque a Universal é uma igreja que, ela diz assim, não está na competição entre os pares evangélicos, né? A competição dela é com a Igreja Católica, a competição dela é por tomar as nações, né? É um outro projeto, é um projeto muito distinto, a gente podia pensar, sei lá, da Deus é Amor, outras denominações evangélicas, mas isso teve um impacto muito importante, que é a valorização da disputa por espaços de mídia, tá? E isso tem uma repercussão na periferia também, indubitavelmente. Outra dimensão, né, desse processo também foi que ali na década de 90 acontece o chamado Chute na Santa, que foi um evento no qual um pastor da Igreja Universal destrói uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, justamente no dia da padroeira do Brasil. E aí é um turning point, né, nessa questão da violência religiosa, que é histórica no país, mas ali marca a constituição desse problema público que é a intolerância religiosa, que depois vai mudando de nome aí, conforme os atores que vão sendo principalmente responsáveis pela produção dessa narrativa, né? Então a gente tinha intolerância religiosa,
que visava, como assim a gente pensar do ponto de vista de uma performance forte, né, como diz o Jeffrey Alexander, que envolve aí o drama, a narrativa, as várias dimensões. Naquele evento, você teve a reunião de atores que nessa agenda eram historicamente antagônicos, né, o vilipêndio histórico dos religiosos de matriz afro-brasileira, que numa união muito situada ali com a Igreja Católica, começa a tocar um movimento e diferentes atores começam a se somar também em outras tradições religiosas e culmina aqui no Rio de Janeiro também com essa caminhada que o Ivanir dos Santos, né, leva desde 2008, essa caminhada contra a intolerância religiosa, que depois passa uma caminhada pela liberdade religiosa. Então, você tem intolerância, né, marcando uma virada, depois a perspectiva do racismo religioso, dando um acento fundamental aí, essa perspectiva do racismo estrutural que se revela na violência religiosa, né, e uma outra dimensão que seria essa do terrorismo religioso. Mas tudo isso acontecendo principalmente em uma área da cidade, que é essas áreas periféricas, tá? Então, diferentes pesquisas, a gente teve o CIN, né, o Censo Institucional do ISER, no início dos anos 90, que buscou georreferenciar a criação de templos no Rio de Janeiro naquele período, né? Então, quando a gente olha esse gradiente de número de templos por 10 mil habitantes, a gente tem na zona sul da cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, um número de 1,33 templos evangélicos por 10 mil habitantes. Quando a gente vai descendo para a Zona Norte e aí a região metropolitana, inverte esse quadro, né? Então, você tem um número muito grande de templos por 10 mil habitantes, né? O que vai marcando uma territorialidade da presença desses evangélicos. É claro que a gente pode pensar a Zona Sul é um território mais saturado, digamos assim, difícil essa reprodução de templos no espaço, mas isso corresponde também a sensibilidades, a, digamos assim, intencionalidades e propósitos desses vários grupos religiosos, tá? Quando a gente fez um mapeamento, aí depois, em 2000, com base nos dados do IBGE, o César Jacó, aqui da PUC do Rio de Janeiro, fez também um georreferenciamento, aí não de templos, mas de fiéis, né? Pensando no Rio de Janeiro, em quais regiões estavam mais presentes quais religiosos, tá? E aí ele pegando a faixa litorânea, pensando não só nessa divisão Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, que aqui no Rio de Janeiro tem uma dimensão assim, a Zona Oeste dividida em duas áreas, né? A área que, digamos assim, litorânea, que é de uma camada mais escolarizada, mais branca, né, economicamente mais poderosa, e outra região oeste, né, a Zona Oeste 2. E aí, nessa faixa litorânea, ele identifica 80% de católicos nessa área, que, à época, era um número maior do que a média nacional de católicos, né, que acho que girava em torno de 74%. E, quando ele olhava para a Zona Norte, e aí, região metropolitana, Baixada Fluminense, o mapa era invertido, você tinha ali a presença, era 30%. Né, 30 e poucos por cento, 40% de católicos. E aí a gente fez depois um mapeamento na UF, explorando a abertura de templos religiosos, e com isso, né, a gente observou, os números são muito interessantes, porque 88% dos templos que foram abertos nesse período, de 2006 a 2016, foram templos evangélicos. É claro que isso é muito significativo de um modo de expansão desse grupo religioso, mas a gente pensar também que foram os evangélicos e os religiosos de matriz afro-brasileira, somente essas tradições, de todas as outras que a gente investigou e que abriram templos na cidade nesse período, que tiveram um interesse, né, na abertura de templos em favelas. Então, desses 88% de templos que foram os evangélicos, 15% foram em favelas e 3% de afro em favelas. Isso pensando só naqueles com registro oficial, porque a gente só conseguiu mapear esses que tinham registro. Então, a gente sabe que tanto no universo afro o registro é baixo, como entre os evangélicos também. O número de denominações independentes que existem nessas localidades é enorme, né, Gabriel? A gente, assim, indo a periferias, a gente vê muito isso. Então, é pensar também como essa
pensar que para muito além, isso eu acho importante a gente pensar, né, Gabriel, que para muito além da institucionalização, ou seja, da vinculação religiosa estrita de pessoas nessas localidades, a gente está falando de uma difusão cultural. Então, o Pierre Sanchi falava dessa cultura popular urbana, que era marcada por majoritariamente por um catolicismo popular, mas que tinha uma porosidade dessas identidades. A gente vai vendo com o passar das décadas, né, ele pensando anos 80, anos 90, como no contexto atual, e isso é muito importante para a gente pensar política, indubitavelmente, tá? Como nesses territórios há uma sensibilidade, né? Um pouco pensar que essa difusão cultural ela tem uma marca hoje muito importante do pentecostalismo, no sentido do que você estava anunciando aqui em relação ao que está no poder agora, né? E na reprodução dos mandonismos, na reprodução do autoritarismo, dando um suporte, digamos assim, moral e emocional para isso, né? Cognitivo, de cosmovisão em relação a isso, quando a gente fala de uma sensibilização que considera gramáticas, estéticas que envolvem esse universo e que apontam para isso, para o lugar, o reforço da autoridade, né? O reforço do lugar do masculino e de um certo masculino, porque é o masculino que não valoriza a diversidade do masculino, né? Um certo masculino que tem tudo a ver com uma perspectiva velho-testamentária, sim, indubitavelmente, né? E com esses códigos, novamente a gente pensar a religião sendo operada como um código que está reforçando e expressando domínios, né? Valorizando a força e numa ética e numa estética da guerra. Que é isso, quando a gente fala da teologia do domínio, ela é uma teologia da guerra, é uma teologia que busca o domínio desse mundo por essas forças do bem que estão contra o mal, é sempre o mundo numa disputa. E mesmo a teologia da prosperidade, né? Ela tem uma relação importante, né? Eu acho, Gabriel, da gente pensar assim, com a perspectiva do autocontrole que o Elias traz para a gente, né? No processo civilizador, que a teologia da prosperidade ela é muito importante no sentido de você vencer o seu próprio inimigo, o inimigo interno, né? Você se programando, se organizando a partir de uma disciplina específica para agir nesse mundo da guerra, nesse mundo da batalha. Então, nesse sentido também, trazer aí o Bolsonaro, como ele vai reforçando essa estética, ele era dessa estética desde sempre, né? A estética de uma narrativa, como a nossa amiga também, né? Eu estava pensando muito nesses termos de como eles se apresentam como outsiders, mas ela, em termos sociológicos, ela é menos interessante essa categoria para pensar o lugar que eles ocupam, porque eu tive acompanhando a Damares no evento de entrega da medalha Tiradentes para ela aqui na Alerj, a maior comenda do Estado, e quando ela recebe, era um calor de urcaniano, como ele diz assim, né? O contrário dos tempos frios da história, ele era um calor da vida social, do pulsar, né, da esperança. Então, era aquela Alerj cheia, lotada, vindo ônibus de Campo Grande, várias áreas da Zona Oeste, periferias. E uma presença importante de mulheres. E uma narrativa dela, muito importante, porque eu estava trabalhando essa categoria, Gabriel, da retórica da perda. Isso tem a ver com o universo religioso, isso tem a ver com o universo mais global também, dessa sensação de perdas, das perdas diante do que a modernidade apresenta. É claro que a gente, para pensar no Brasil, tem uma idiosincrasia que compõe essa noção de perda. Então, eu estou pensando a retórica da perda aqui muito animada por esses atores religiosos, diferente do que o Bauman está falando da retrotopia, por exemplo, né? Para pensar o Ocidente, o Norte global. Tá? Então, nessa retórica da perda, os atores religiosos têm um lugar muito importante nessa chave deles darem, digamos assim, uma condição moral, uma justificativa moral da autoridade do mandonismo. Tá? E outras sensibilizações, e uma sensação, né, Gabriel, acho muito importante que se foi tendo nas periferias de perda. Inclusive, o Mano Brown, numa entrevista dele de 2017, muito interessante no Le Monde Diplomatique, ele fala sobre isso, né? Que teve um ganho, digamos assim, até de poder político, social das periferias nas gestões de esquerda, e, de repente, a queda, né, que sofre em termos econômicos esse grupo, e em termos de aumento da violência também, né? Se a gente falou da década de 90 e a era das chacinas, que foram coisas assim. A gente tem outras inúmeras chacinas, né, acontecendo diuturnamente, né, bandidos e policiais que passam atirando nas localidades, né, são várias as matérias, inclusive, sobre isso, pesquisas, você, o Daniel Irata. Então, eu pensar que essa retórica da perda ela é muito animada
por essa presença religiosa, né? Então, a minha consideração aqui sobre essa tua fala, sobre esse teu trabalho e o trabalho maravilhoso que você vem desempenhando é uma provocação nesse sentido, né? Da gente pensar esse elemento religioso não como residual nesse processo, mas assim como absolutamente componente. A religião, como o Moz diz, né? É como um fato social total. Ela está espraiada em diferentes dinâmicas e espaços sociais, tendo uma atuação, acho que assim, muito importante, e na vida política hoje é demais. Tá? Então, essa briga aí, gestão pública, e você dizendo assim, São Paulo, Rio de Janeiro, as polícias técnicas e os jagunços, né? Porque eu não diria, nem, em parte a polícia, mas essa questão da milícia aqui é muito... E o que está em torno dessas pessoas que estão no poder hoje, e expectativas, inspirações milicianas, digamos assim, é muito forte, né? Então, e a interface que isso faz com o religioso, em termos de suporte moral, em termos de animação das mentes e corações na direção de um certo autoritarismo, do reviver do mandonismo aí de um período muito passado na nossa história. Então era isso, Gabriel, parabéns aí ao Ciência na Rua e também a você, ao Lucas, Marilúcia, todo mundo. Obrigada, Cristina. Eu vou... depois a gente certamente vai falar um pouco mais sobre como é que o traficante, como é que a figura do traficante também adentra o interior dos espaços religiosos mesmo, e são benzidos, de alguma forma, no interior desses espaços. Mas eu quero passar imediatamente para o Lucas, o comentário dele, breve, hein, Lucas, como nós jornalistas gostamos. E Lucas já deixa uma pergunta para vocês, imediatamente eu faço, depois da dele, mais uma pergunta antes de vocês responderem, ok? Combinado, serei breve, gente. As falas do Gabriel, da Cristina, vão muito de encontro à minha experiência pessoal, enfim, na periferia aqui de São Paulo, essa militarização da vida social, né? Essa questão que o Gabriel citou inicialmente, sobre a presença dessas forças policiais em vários âmbitos da sociedade. Uma que eu gostaria de destacar, que é muito forte por aqui, é no Conselho Tutelar. Os conselheiros tutelares, até uns anos atrás, acho que até umas décadas atrás, era muito vinculado com figuras muito ligadas à esquerda, progressista, tinham muitas pessoas. Eu lembro da minha mãe, assim, sempre que precisava de alguma coisa, esses conselheiros estavam na igreja, tinha os padres também que orientavam, que indicavam, e como que essa mudança eu percebi crescendo, enfim, com meus irmãos, como que cada vez mais os evangélicos começaram a entrar, esse campo ficou cada vez mais conservador, e como que essas políticas que deveriam ser trabalhadas pelos conselheiros tutelares passaram a serem renegadas. Então, esses direitos que as pessoas, que as mães, sobretudo, conseguiam quando buscavam os conselhos tutelares, elas passaram a não ter. Então, o conselho tutelar, por exemplo, virou uma outra coisa. Nas últimas eleições dos conselheiros, as igrejas evangélicas estavam uma disputa. Aqui em Guaianazes, eu posso dizer, muito evidente, uma disputa entre católicos e evangélicos para conseguir esses locais. E uma coisa que os evangélicos, um dos discursos que os evangélicos usavam muito, era a maioridade penal, que era uma pauta que estava super em alta. Então, que essa defesa do mal do adolescente, da criança que nasceu com um diabo no corpo e que precisa ser combatido, né? Essa criança que muito cedo comete um crime muito grave, que isso vai contra nossa moral, nossos bons preceitos. E essa coisa muito vinculada à religião sendo trabalhada para eliminar esse mal. Então, a gente não discute política pública, a gente não discute educação, discute outros direitos que esses adolescentes, as crianças não tiveram. A gente discute como que a gente resolve com essa criança, e não é no campo do direito, né? Não é no campo da dignidade, de recuperar, enfim, de como a gente segue. Então, acho que tem essa questão. A Cristina, falando dessa presença dos religiosos, enfim, dessas igrejas evangélicas, como que na pandemia também essas
igrejas foram fundamentais. A gente aponta várias coisas, mas como também a Cristina tem uma entrevista que ela diz que é isso. Não é onde o Estado não está, né? É onde o Estado é mais precário, age, não garante os direitos básicos. E é isso, de fato, com esse auxílio emergencial que muitas vezes não deu conta de tantas necessidades das pessoas, com essa inflação em alta, como que as igrejas evangélicas foram fundamentais aí para passar esse momento, ainda a gente não passou, né? Como que tem sido fundamental. Por outro lado, essas questões intensas, enfim, como que essa intolerância religiosa, como que, de maneira geral, os evangélicos ocupam grande parte das nossas vidas, unindo isso, muitas vezes, ao militarismo, enfim. Acho que foi muito contemplado. Aí, pensando nisso, uma questão que eu queria deixar aqui, talvez não seja muito fácil de explicar, mas acho que vocês podem nos dar pistas. Como que a gente sai disso? Pensando que ano que vem a gente tem eleições, e é isso. Por mais que a figura do Bolsonaro, que representa várias coisas, caia, ele não seja reeleito, como que esse movimento que ele perpetrou e a gente continua aí, isso vai seguir, né? Então, como que a gente segue? Assim, que caminhos a gente vai tomar com ou sem Bolsonaro, enfim, sobretudo aí nas periferias, onde ele tem forte apelo. É isso. Obrigada, Gabriel. É essa realmente a grande questão, né? Eu gostaria de lembrar aqui que eu não tive tempo, né, no atropelo dos problemas técnicos que tivemos, eu não tive tempo de dizer que a Cristina ela é autora de um livro que se chama exatamente Oração de Traficante, uma etnografia. E queria também aproveitar para dizer que o Gabriel é autor de Irmãos, uma história do PCC, que é um livro de 2018. Veja bem, nesse webinar aqui, eu sou da geração 68, ou seja, vivi os anos da ditadura. Tive a esperança, mesmo achando que não foi feito um processo de justiça de transição que seria altamente necessário para se construir uma democracia sólida, mas, em minha visão, a democracia seria uma democracia representativa, consistente, com menos desigualdade social, seria o futuro. Não é isso que a gente realmente assistiu. E aí, ao lado da pergunta do Lucas, que é, para mim, a grande interrogação nos dias que correm, né? Pensando aqui que a gente está com o Lucas, que tem 26 anos, se eu não me engano, a Cristina e o Gabriel, que nasceram ali no decorrer dos anos 70, provavelmente, estão na faixa dos 40 e alguma coisa, e eu que já tenho 70. Eu deixo duas perguntas junto com a pergunta do Gabriel para vocês, que é, primeiro, como que esses movimentos, né, todo esse movimento que acontece dentro do Brasil e leva a essa realidade que a gente tem hoje, seja o movimento dos policiais, seja o movimento dos religiosos, do pentecostalismo, etc., como que isso se articula com o avanço internacional da extrema-direita, né? E a segunda, e mais ainda, outra pergunta que eu tinha para deixar era do Gabriel mesmo também, que é como enfrentar essa guerra política e ir para um outro futuro, né? No fundo, é isso que nos aflige de maneira dramática hoje. Então, eu acho que a gente poderia fazer a mesma composição. Gabriel fala primeiro e, logo em seguida, Gabriel terminando, Cristina fala, sem precisar eu ficar aqui entre os dois nessas questões. Bom, primeiro, muito bom ouvi-los, né? Os três, eu concordo totalmente, viu, Cris? Aqui, como eu nunca estudei religião para valer, tenho medo de estar falando besteira, mas eu também acho, né, que se a gente olhar para essa cisão contemporânea, né, Bolsonaro versus Alexandre de Moraes, também tem, né, uma estética e um jeito de pensar o mundo mais pentecostal e a política, principalmente, né,
e um jeito de pensar a política tradicionalmente católico, né? Se chocando. Muito interessante, né? Se chamar atenção para isso, e eu concordo totalmente. Lucas, em relação a essa chegada, né, desse mundo conservador, para a gente dizer o mínimo, né, nos conselhos tutelares, como nos outros conselhos, como nas subprefeituras, como nas câmaras de vereadores, etc., exatamente como você, assim, eu vivi isso enquanto estava fazendo campo, né, e parecia um negócio meio isolado num primeiro momento, né. Então, eu estava lá no Parque Santa Madalena, em Sapopemba, vendo isso acontecendo no Conselho Tutelar lá. E não tinha me dado conta do que isso também estava acontecendo no interior, também estava acontecendo em um monte de outros lugares e que, na verdade, era um movimento coordenado, né? Não foi uma coisa espontânea. Teve coordenação política, né? Coordenação política. Primeiro, nós vamos atacar os lugares mais ideológicos, né? A maioridade penal, a questão de gênero, a questão das drogas com proédico, não sei o que lá, e a sexualidade, raça, todos os debates mais ligados à diferença, né? Então, e isso a gente está falando de 15 anos atrás, né? De um movimento que vem se estruturando há 15 anos a ponto de ter se tornado hegemônico, né? Nesses espaços políticos, né? Então, também tem uma parte nossa de não perceber essas coisas, né? Ou de não dar o peso que essas coisas têm. Acho que como a Mariluce falou, tem que ter combate político, né? Tem que ter justiça de transição para construir uma democracia. Não adianta jogar para baixo do tapete, né? Não adianta a gente jogar para baixo do tapete, porque isso volta, né? O recalcado retorna daqui a pouco, né? Então, não tem muito como. Tem que fazer o combate político, né? Mais propriamente, né? Tem que reclassificar o mundo. Acho que isso que a nossa função como intelectuais, né? Como sociólogos, antropólogos, a gente tem que classificar a coisa diferentemente, porque uma mesma ação pode ser considerada, né? Uma coisa ou outra, né? Ela precisa ter, as ações precisam ter significação para elas existirem no mundo social. Né? Então, sei lá, um menino está vendendo droga na esquina. Né? Isso pode ser considerado um absurdo na medida que o tráfico internacional de drogas está usando uma criança e colocando essa criança num conflito armado. Estou falando de um menino de 13 anos, 14 anos, que são os meninos que estão na esquina vendendo droga, né? Nas quebradas. Isso pode ser lido como um absurdo do ponto de vista dos direitos humanos, né? Trabalho infantil, nas piores formas do trabalho infantil, como a OIT considera, que são o trabalho noturno, em situação de conflito armado, sendo criminalizado, né? Ou a gente pode considerar que esse menino é uma ameaça para a sociedade, né? Só usando um caso que é bem emblemático, assim, de significações muito diferentes que a gente pode imputar para a mesma ação, né? Agora, isso aí está em disputa. Na medida em que a gente fala, tem que criminalizar, na medida em que a gente fala, não, o mundo bom é o mundo sem drogas, a gente está reiterando essas coisas, tem que disputar as narrativas sociais, né? A gente não disputa, a gente deixou de disputar. Nessa área especificamente, da segurança pública, eu tenho repetido isso por aí, o Brasil, nos últimos 40 anos, não teve política progressista de segurança pública em nenhum momento, né? A gente teve 12 anos, 13 anos, né, de governo de esquerda com política de segurança pública de direita, que a esquerda acreditava que a segurança pública é uma questão social. Então, quando resolver o problema da desigualdade, naturalmente o país vai ser seguro, né? Ou quando a democracia vier, naturalmente, né, as polícias vão ficar mais democráticas. Tem problemas específicos da segurança pública, né? Tem mercado ilegal, tem circulação de armas. Você não pode considerar que isso é uma não questão e entregar na mão da polícia para fazer política, né? Então, tem problemas muito graves que a gente precisa enfrentar. Nós precisamos ter uma política de segurança pública de esquerda, pelo menos como projeto, né? Progressista, democrática, que não seja de esquerda, que seja de centro, mas que seja em torno da ideia fundamental de que todos são cidadãos no país
e que a lei tem que valer para todo mundo. Você não pode ter uma polícia na periferia e uma polícia no centro, né? Você não pode imaginar que segurança pública é um problema de polícia, né? O mundo inteiro trata isso com técnica, com prevenção, com investigação, com base em, né, em esclarecimento de crimes, com base em esclarecimento de homicídios, com base, né, na regulação de mercados ilegais. E no Brasil a gente trata isso como uma guerra do bem contra o mal, né? De quem é mais macho e quem manda na quebrada, é a polícia ou é o ladrão? Quer dizer, é um nível que é muito difícil, né? E aí a gente bota um governo de esquerda lá, bota um governo de centro lá, e ele fala, a gente não sabe fazer porque não tem nem sequer discussão sobre segurança pública, né? A religião, a mesma coisa, entendeu? Se a gente quer ter um país democrático, na minha leitura, nós temos que ter um Estado laico garantido e ponto final, entendeu? Ponto final. O Estado é laico. Liberdade religiosa não para ocupar os cargos do Estado. Eu acho muito absurdo isso, né? As pessoas... o cara faz um slogan falando que Deus acima de tudo e é eleito presidente da República. Ele está sendo eleito presidente. Não é um cargo religioso. O México fez, lá na Revolução Mexicana, no começo do século XX, fez o anticlericalismo funcionar na política, né? E a gente está lidando com discursos dentro do Congresso Nacional de pátria cristã. Eu acho que é evidente que tem um problema aí, né? Se a gente pega, inclusive, o discurso da liberdade religiosa é usado para destruir a laicidade estatal. Então, tem problemas aí que a gente precisa discutir, entendeu? Não é que assim, a solução está fácil, está na nossa mão. Não está, mas a gente tem que, né, como atores preocupados politicamente e com uma visão progressista do mundo, nós temos que disputar esses espaços e discutir essas questões, né? A gente tem um país que é 90% cristão. Então, aí, vamos discutir. Querem uma pátria cristã? Então, vai, ué. Né? Tem tantos países que são religiosos, etc. Mas isso não será uma democracia. Aliás, tem líderes religiosos no Brasil que falam, né? O que você prefere, a democracia ou a teocracia? Então, a gente precisa... Eu acho que nós temos papel, né? Nós temos um papel público como intelectuais que a gente muitas vezes negligencia, né? Que é de fazer a discussão, de enfrentar a discussão, que muitas vezes políticos não podem enfrentar. Se eu enfrentar essa discussão, eu perco o voto. Né? Mas nós não estamos sendo votados por ninguém, nós temos um compromisso público, né? Baseado em pesquisa, a gente pode dizer, olha, então isso aí não vai dar certo, né? Isso aqui está errado. Então, eu acho que nós, nesses momentos de muita crise, né, são momentos em que é possível rediscutir o modelo das coisas, né? A gente vai querer uma saúde baseada na ciência ou uma saúde baseada em misticismo, né? São escolhas que uma sociedade faz, né? E são escolhas que a gente não fez no Brasil. O que a gente está vendo do ponto de vista da saúde, né, durante essa crise da pandemia é muito absurdo, né? É assim, será que a vacina é bom ou não é? Sabe, tem umas coisas que porque uma sociedade que se quer moderna, e estou pensando num Estado moderno, uma democracia, não pode mais ter dúvida quanto a isso, né? E essas questões elas são centrais para qualquer democracia, né? Como se controla o armamento? Qual é a base de funcionamento do Estado, né? Como se produz o conhecimento, a racionalidade de gestão, né? De ordenamento de uma sociedade, né? Qual o papel das forças militares? Qual o papel das forças religiosas? Qual o papel das forças de mercado, né? Qual é o projeto progressista para o mercado? Nem isso a gente tem claro no mundo da política nacional, né? Então, qual é a nossa visão sobre o papel, sobre o empreendimento, sobre o mercado, o empreendimento mercantil, né? Qual é a nossa posição? Qual é o nosso projeto, né? Quanto a esses pontos fundamentais de definição de qualquer sociedade? A gente tem que, como intelectuais, nós temos que puxar esses debates, os debates que estruturam o pensamento e o ordenamento de uma sociedade, né? E que, para nós, são sempre jogados para baixo do tapete.
Ah, se eu discutir religião, vou perder voto. Ah, se eu discutir como funciona o mercado, eu vou perder voto. O pessoal vai ficar bravo. Se eu discutir a política externa, vão achar ruim, os Estados Unidos vai não gostar. Quer dizer, parece uma política meio covarde, né? Eu acho que a gente tem que botar a cara e dizer quais são os nossos projetos. Qual é um projeto de segurança pública progressista? Qual é um projeto de regulação dos mercados ilegais que seja progressista? E assim por diante, coisas que são fundamentais, né? Porque senão a gente fica fazendo o quê? Pega o moleque da esquina e joga na cadeia. Né? E aí o outro vem trabalhar no dia seguinte no lugar dele, a gente joga na cadeia. Né? E a gente está fazendo isso há 40 anos. A gente tinha 100 mil presos no Brasil e temos 750 mil. Produzindo um exército criminal, botando arma na mão dessa molecada para ela se matar, botando arma e dinheiro, né, na mão de policiais para que eles se politizem e também executem as coisas ao seu jeito, né? Então eu acho que os setores progressistas têm que botar mais a cara, né? Tem que aparecer um pouco mais falando o que pensa, né? Porque qualquer democracia é um espaço em que as pessoas dizem o que pensam, abertas, evidentemente, à discordância, à controvérsia, à possibilidade da divergência, né? Da contraposição de ideias, né? O que não dá é para não ter o jogo de ideias, né? É para tudo ser um, quem é bom e quem não é bom, né? Aí não dá. Não pode ser um problema moral, né? Tem que ser um problema argumentativo. Então, eu acho que esse ano é fundamental para nós, né? A gente vai ter que ocupar esses espaços, mas a gente tem que ocupar esses espaços com ideias, né? De forma produtiva, né? Trazer a discussão para um campo argumentativo e não dizer você é isso ou você é aquilo, né? Com um monte de essencialismo, né? Então, eu acho que a saída para nós é essa, né? Eu acho que a gente tem que botar. Obrigada, Gabriel. Cristina, eu ia passar diretamente para você, mas só queria dizer, antes de você começar a falar, dado que já são 12h17, que tem alguns comentários de quem está acompanhando o nosso webinar, e, por exemplo, a Vanderlan Bolzani, que é professora da Unesp, da área de Química, diz que para o pessoal da área de exatas esse webinar é excelente, com dois conferencistas brilhantes na clareza e na colocação dos problemas, e manda parabéns para vocês. Agora, tem também uma pergunta da Tessa Lacerda, mas aí, de certo modo, já um pouco respondida, porque está embutida na pergunta do Lucas, que é: alguma saída desse labirinto composto por essa nova política pode ser vislumbrada? Acho que o Gabriel já falou um pouco sobre como é que vê isso. Há também uma pergunta dela mesma de por que a esquerda brasileira e a esquerda das igrejas abriu esse espaço para o conservadorismo. Foi um abandono, quer dizer, a esquerda abandonou a periferia desde a redemocratização. E é isso, as perguntas se centram nessa questão de por que a presença religiosa, que sempre foi tão forte, como é que migra para esse esquema pentecostalista hoje. Então, é tudo com você nesse momento, Cristina. Tá bom. Eu adorei ouvir de novo o Gabriel, né? Também as questões que vocês colocaram. Obrigada aí, Vanderlan. Faço agradecimento por mim, pelo Gabriel também. E eu acho o seguinte, Lucas, e você identifica uma mudança aí nesse gradiente de participação política dos atores religiosos em campo, que eu acho que tem muito a ver com isso que o Gabriel também começou na explanação dele inicial, a falar de um pêndulo, né? Que a gente tinha uma atuação católica no território, e mesmo evangélica, tá? Uma atuação evangélica no Brasil desde a década de 30, também de esquerda, muito importante. Quer dizer, que a gente chama de esquerda, ou eles falavam como progressistas, mas o foco era a justiça social. Tá? Que unia aí teologia da libertação, teologia da missão integral, que animava esses grupos de esquerda evangélicos, protestantes no Brasil, né? E a gente foi
pendularmente passando para uma narrativa da guerra, isso aí é muito importante, que tem esse espraiamento na política que envolve, né, sair da justiça social para ser o combate ao mal. Então, isso envolve, inclusive, a ocupação desses espaços, ocupação do Conselho Tutelar, ocupação dos diferentes espaços políticos também, como uma missão do combate ao mal. E é impressionante quando a gente vê o livro, né? Vê o Dallagnol, quando a gente vê o livro de um outro procurador também, evangélicos, todos eles, né? E que eles se colocam como nesse lugar, tá? Dos missionários, tá? Que estão nessa batalha pelo bem, né? Eles estão contra o mal. Então, essa é uma narrativa muito forte e que anima as mentes e corações dos atores. Desde lá, a gente está falando do Peixão, do tráfico aqui no Rio, a gente está falando do Jeremias, lá do meu livro, do Oração de Traficantes, mas a gente está falando de atores como esses também. Está falando de associações de juristas, né, católicos e evangélicos que operam a partir de uma percepção dessa aí, mas principalmente até nesse campo, evangélicos, menos católicos, eu acho, nas associações, militando a partir dessa estética. Inclusive, sem citar o nome aqui, para não complicar, mas no relatório de uma dessas associações de juristas que eu estou investigando, né, desde 2017, associações de juristas religiosas no Brasil, porque elas são inúmeras, tá? E aí, numa que tem grande projeção, num dos relatórios, um dos integrantes, membros dessa associação, diz que o presidente é um bandeirante. Olha a imagem que ele apresenta para falar do tipo de ação. Quer dizer, não é a justiça social, não é o combate às injustiças várias, à pobreza, né? Não é o combate à desigualdade, é a batalha, né? É o bandeirante que está ali desbravando essa terra do mal, essa terra escura, né? Nesse sentido assim das noções que são ativadas sobre o mal, que envolvem as cores também, né? E aí é um enfrentamento. Nesse sentido, eu acho dois pontos, né? Respondendo aí, tentando responder a você, Lucas, que eu acho que é isso, a gente está estudando porque a gente quer uma mudança, quer um mundo melhor. Eu acho que todo mundo aqui que está estudando também tem uma utopia. A gente não está na retrotopia, não está na retórica da perda, está na utopia, né, do mundo melhor. Então, o Estado laico, acho fundamental essa defesa, mas não como vários grupos fizeram lá desde 2013, quando o Marco Feliciano assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos, que é aquele Estado laico que resolve a retirada da religião do espaço público. Não. O Estado laico, gente, ele vai garantir a inclusão dos diferentes atores, inclusive os cristãos. Tá? Então, a gente operar com a noção do Estado laico, não como aquele que vai botar a religião lá para a esfera privada, é o lugar da crença, né? Que é essa concepção da religião na modernidade, não. É pensar que o Estado laico ele vai garantir inclusão dos diferentes segmentos, dos diferentes atores sociais, religiosos e não religiosos. Esse é o grande barato, porque a gente pode pensar que na Europa há vários países que têm religião oficial do Estado. Você paga imposto, vai direcionado para a igreja, que é a igreja do Estado, mas está garantida a justiça social, né? Programas públicos importantes, inclusive aborto legalizado em vários desses países que têm religião oficial do Estado. Então, é pensar que a religião não é em si um problema, a gente sempre tem que lembrar disso. Tá? Problemas são usos situados que atores vão fazendo interessados em determinados contextos, tá? De domínio, de poder. Então, a gente tem que falar também sobre isso. Outra coisa, não fala no âmbito da violência, né, Gabriel? Você não vai me deixar mentir. Quando várias revistas, anos 90, né, início dos anos 2000, esses grandes traficantes que apareciam assim, a capa da Veja, né, aquela propaganda dos traficantes super espertos, né? Os caras formam, né, começa a virar um mito, né? E aí acho que uma coisa muito importante que se começou a fazer na mídia era não falar o nome da facção. Não fala o nome da facção, não fica glamorizando, dando visibilidade demais aos traficantes, porque eu tenho pensado isso em relação a esses atores extremistas, não vou nem falar fundamentalistas, eu gosto de usar a palavra extremista porque ela no campo, né, de debate, ela envolve
práticas políticas e, nesse caso, também religiosas, na direção da produção da violência direta ou indireta, tá? Então, assim, que fundamentalista muita gente é e não por isso é violenta. Fundamentalista é um modo de ver o mundo, de se envolver na dinâmica religiosa, que não necessariamente isso vai envolver em ser violento, tá? Vai envolver em estar na política fazendo o que certas pessoas estão fazendo, são extremistas, tá? Então, não gosto de falar nomes, sabe? Ficar dando visibilidade, toda hora alguém fica falando de um pastor ou de outro. Não, são figuras, tá, extremistas que precisam ser contidas. E lembrar que elas estiveram de mãos dadas com várias gestões, tá? De vários gradientes ideológicos, entendeu? Para a gente pensar como interesse institucional, ela está movendo tanto esses atores, tá? Então, são segmentos também econômicos. Outra, além de não fortalecer, acho que tem uma coisa que é incentivar os grupos e as narrativas que estão pela defesa da justiça social. A gente não pode, não vou dizer a negativa, não, a gente tem que assumir esse lugar de militar pela justiça social como um elemento fundamental da vida social, e não é da vida social da esquerda, da direita, da vida, gente. O número de pessoas passando fome, morrendo no Brasil de fome, está crescendo tanto, caramba, a gente tem que falar sobre isso, e tem que falar na afirmativa, na justiça social. Vamos aí, o combate à desigualdade, vamos militar pela justiça. Com relação a um ponto que a Maria Luz colocou muito bem, que tem a ver desses movimentos, né, locais, pensando assim, no Brasil, né, nacionais, e totalmente importante a tua observação, porque não há política sendo feita nem da esquerda, nem da direita, né, os conservadores extremistas, que não esteja colada em algum nível com ações globais. Tá? Porque a reprodução, né, o aprendizado desse fazer política, pensando aqui nos grupos religiosos, ela é de um abastecimento múltiplo. Então, essas associações, por exemplo, que eu tenho acompanhado, estão em redes internacionais, buscando assento em organizações internacionais, que, quando a gente fez a entrevista com o Mar Feliciano, Damares Alves, hoje ministra, a gente entrevistou a Damares lá para o livro, eles tinham horror às organizações internacionais, como elas botando essa pauta da diversidade, lembrando que isso tudo é muito recente na nossa história, gente, globalmente, né? Anos 80, a defesa da diversidade como uma pauta importante dessas organizações, isso era lugar do mal, trazendo novamente aí o Gabriel, lugar do mal. E o que eles fazem? Eles mudam isso, entendendo que é importante ocupar esses espaços também. De novo, esse negócio da ocupação dos espaços, tá? Então, assim, e isso é um aprendizado global, tá? Então, as direitas aí, eu estava até acompanhando, só uma matéria recentemente na Pública e no jornal alemão, veio parlamentar de extrema-direita na Alemanha, encontra com atores políticos no Brasil, vai aos Estados Unidos, que é o mesmo grupo que está ligado à Associação de Juristas aqui no Brasil. Então, assim, são redes que se conectam indubitavelmente, tá? Porque os sentimentos em relação à modernidade que animam, que eu digo assim, em termos de rejeição, atores da direita e atores da esquerda também, movimento vegano, né? Movimento antivacina, não é só um movimento que está aí na direita, são segmentos também que negam a modernidade, que têm percepções sobre o âmbito da economia, que são críticos também e que se interpõem, né? Então, é de muitos lados que vêm essas críticas, tá? E que se convergem. Agora, não acho, não, a pergunta aí que também veio do público, né? Que a esquerda não abriu espaço, não desistiu dos lugares, tá? Eu acho que tem uma questão de reorganização, o que movimenta, o que foi movimentando a esquerda também, porque essas temáticas que envolvem gênero e raça, que essa temática está na igreja, tá? Nas igrejas evangélicas, seja dos diferentes gradientes, com resistências maiores de uma ou acolhimento maior de outras, mas isso está. Agora, são agendas que foram se colocando e foram trazendo potencial de luta, mas também produzindo limites. Eu acho que o movimento de esquerda está, nesse momento, entendendo a importância estratégica de produzir
uma narrativa, né, um movimento, mas também sem ficar com fantasia de unidade, porque não vai ter. A esquerda também é diversa, a direita também é diversa. E aí são várias atuações, umas que estão dando mais acento a essas dimensões raciais, denunciando o racismo estrutural e trazendo um público para se mobilizar contra o status quo a partir da raça, outros a partir do gênero, tá? E outros, eu acho que continuam nessa pauta da justiça social. Eu acho, particularmente, que, dadas as sensibilidades do campo político hoje, a agenda da justiça social não é que tem algum direito que vai ficar a menos, não. Ele está incluído, a justiça social, inclusive justiça de gênero e de raça, claro. Mas eu acho que precisa ter uma força em torno disso aí, tá? Era isso, obrigada. Obrigada, Cristina. Cristina disse que vai ter que sair correndo 12:30, mas a gente ainda pode ter alguns minutinhos aqui para... primeiro, eu queria saber se Lucas tem alguma questão que ele gostaria muito que Gabriel e Cristina ainda comentassem. E se Cristina tiver que sair antes da gente concluir, eu queria dizer, Cristina, que a gente agradece muito sua participação. Foi assim excelente tudo que você trouxe deste campo do vínculo entre religião e periferia e que ajuda um pouco a nos explicar o que é que está se passando nesse Brasil contemporâneo. E vou ler seus livros com muita atenção, Cristina, porque eu sou intrigada com essa forma como a religião acoplou, as religiões pentecostalistas acoplaram no desenvolvimento, na vida das periferias urbanas no Brasil. E como isso, inclusive, afastou bastante a presença mais direta das religiões de matriz africana nesses espaços de periferias urbanas. Mas, Gabriel, eu queria... Mariluce, eu vou pedir perdão e licença aqui a vocês, eu realmente vou precisar sair. Eu adorei participar, eu espero contribuir em outros momentos que vocês precisem também. Foi um prazer enorme, tá, escutar vocês, as perguntas e tudo. E só lembrar que no Rio de Janeiro está tendo na Alerj, na Assembleia Legislativa, a CPI da intolerância religiosa, né? Um estado que, dados os censos passados, era o estado mais evangélico da nação, né? O Rio de Janeiro tinha uma marca assim, muito importante, depois passa para o estado do norte, mas assim, ainda tem uma configuração aqui muito tensa, e eu tive a alegria, né, de participar desse processo, e acho muito importante, Gabriel, nessa linha de nós que estamos na academia, a gente participar também desse espaço, não na dinâmica da guerra, né, temos que ocupar esses espaços, mas na dinâmica de levar uma coisa bacana, fruto desse trabalho, né, de muito tempo. Então, gente, um beijão, obrigada e desculpa ter que sair assim, tá bom? Obrigada, tchau, Cristina. Tchau. Lucas, eu estou passando, então, para você fazer alguma questão que seja de seu interesse para o Gabriel, para a gente dar também a chance de Gabriel fazer alguma consideração final, e antes da gente encerrar o nosso webinar. Boa. Eu fiquei com uma curiosidade do que o Gabriel, da fala do Gabriel, que ele disse que a elite, e muitas vezes em parte da intelectualidade, não deu bola para Bolsonaro, para esses movimentos que se fizeram ao longo dos últimos anos. A periferia, da onde, por exemplo, Bolsonaro saiu, acho que os territórios, eles percebem, você acha que eles têm essa noção, têm essa discussão em mente de que dali pode sair movimentos, podem sair coisas que ocupem outros espaços, assim, tem noção dessa força, esses eixos periféricos? Não sei se ficou muito subjetiva a pergunta, mas eu acho que é isso, assim, se essa parte tem a elite, tem os jagunços, de modo geral, essa parte de baixo percebe essa força, essa potência, do bem e do mal? Gabriel, só lembrando aquela parte do seu artigo onde você fala como é que o povo assiste a essa montagem dessa pátria cristã, que eu acho que tem a ver com essa pergunta do Lucas,
Quer dizer, qual é a... Assiste inerte? Assiste de que forma? Né? Não, super legal. É difícil responder, né, isso de modo geral, mas o jeito que eu penso é sempre assim: você tem as ações acontecendo e essas ações vão sendo significadas por atores mais coletivos, né? Eu vendo a conversa ali no chat, né? Você tem um primeiro momento que a religião aparece na periferia, um primeiro momento considerando a nossa história aqui dos anos 80 para cá, né? Em que você tem atores progressistas, religiosos, fazendo ação de base, né? Ou seja, significando a exploração do trabalho e etc., como algo que tem que gerar uma ação coletiva para enfrentar a dominação não só do patrão, mas a construção mais do Estado autoritário, e aí construir direitos sociais, né? Movimento de moradia, movimento de saúde, movimento de alfabetização, movimento de direitos humanos e assim por diante, né? Então, você tem sempre uma base atuando e você tem atores que coordenam o discurso político, né? Aí, quando a teologia da libertação sai de cena, que entra em cena, daí fala, os católicos reagem internamente, produzem a renovação carismática, né? Ao mesmo tempo, o mundo pentecostal está ativamente se produzindo, né, como atores de significação da experiência vivida, né? Então, de novo, né, a pessoa vive uma coisa, vive uma série de derrotas. Ela não vai na igreja contar as derrotas, mas ela conseguiu comprar um armário para pôr no quarto da filha dela. Ela pode dar esse testemunho na igreja, né? E dizer, olha, a minha vida está melhorando, porque antes eu não tinha um armário para minha filha pôr as roupinhas dela, agora tem. Então, quais são os atores que dão significado para essa experiência na periferia? Veja, as periferias de São Paulo votaram para presidente no Lula desde 89 até a última eleição, quando não votou mais, né, no PT. Mas, entre um monte de votos no Lula, votou-se no Haddad, votou-se na Marta, mas também votou-se no Kassab, votou-se no Maluf, votou-se no Pita, certo? Então, não funciona do mesmo jeito que funciona na cabeça, né, de nós aqui que estamos pensando a política 24 horas por dia, o que é coerente com o quê, né? A presença política depende muito, né, de quem está próximo. As votações nas periferias, por exemplo, são marcadas pela proximidade, né? Quem são os atores que estão perto de mim dizendo o que é o certo de ser feito nessa hora? São igrejas, são partidos políticos, são sindicatos, são movimentos sociais, são grupos de classe, de categoria, são grupos ligados, né, ao mercado, né, que estão dizendo para mim como que é o mundo, como que eu tenho que fazer, né? E essas coisas colam ali no momento, né, quer dizer, fonte, porque eles igualmente falam direto com as massas, eles igualmente têm uma posição de homem, né, que forte, que é antissistema, que é contra o patrão, que é essa figura que é popular, né, que gosta de comer o cachorro quente na esquina. Isso muitas vezes funciona politicamente, e o que eu estou querendo dizer é que eu não acho que as periferias sejam fascistas e estejam ali com o Bolsonaro ideologicamente. Eu acho que o Bolsonaro passa, mas como o Lucas falou lá no começo, né? O que a gente faz com esse projeto, com esse jeito de pensar que continua vivo, com ou sem Bolsonaro, né? E eu não acho que esse projeto seja majoritário. Eu acho que ele ganhou a eleição numa situação específica, né? Acho que vai ser difícil ganhar de novo. Agora, o que a gente tem que entender é que ele tem bases sociais, se abriu como alguém que faz a significação política daquela experiência, né? Daquela experiência popular. Não acho que as periferias tenham noção da força que elas têm, né? E que é muita, né? É muito mais do que parece, né? Num sistema democrático,
direta oferecem muito poder para as periferias, né? Cortou? Estão me ouvindo? Está um pouco instável agora no finalzinho a sua internet aí desde Gana. Às vezes aqui dá uma tremida. Mas é isso, eu acho que as periferias não têm noção da força que tem, né? E em geral, tendem a ser fortemente influenciada por atores que estão próximos, sejam de esquerda, de direita, e que no momento eleitoral, estou falando, né? No momento eleitoral. Mas o que principalmente eu acho é que as formas de fazer política próprias, né, do Estado moderno, essa ideia de uma cidadania universal e etc., elas nunca chegaram às periferias, nunca chegaram. As pessoas nunca pensaram a vida delas como sendo uma vida baseada em direitos, né, uma vida em que o Estado as representa, como outros grupos, ou que pelo menos o Estado é o grupo ordenador por excelência, né? Então, acho que esse é um ponto principal para mim, assim. Eu acho que o tema da segurança pública me interessa muito por isso, né? Aquele que decide quem vive e quem morre num território, né, na teoria política, é o soberano. É o soberano que define quem vive e morre, né? Então, se tem uma milícia definindo quem vive e morre, se tem uma facção criminal, evidentemente é ali que está o poder de ordenação fundamental naquele território. Se a gente não trabalha isso e fala, olha, se a gente quer ter uma comunidade política, a gente tem que esclarecer todos os homicídios do Brasil, básico, né? Isso é o básico da legitimação estatal, né? Isso é o básico. Olha, quem define quem vive e quem morre, qual que é a justiça sobre a vida, ela é do Estado, e ponto final. E isso faz como? Faz investigando Bom, homicídio. O Gabriel, Brasil esclarece menos de 15% dos seus homicídios atores. voltou a ficar instável de novo a sua... Bom, mas como nós já estamos aqui em 12h41, eu vou agradecer a Gabriel essa sua... Como você trouxe com clareza essas ideias que são preciosas para a gente entender como lidar com o Brasil contemporâneo, né? Como trabalhar politicamente nesse espaço, com essas novidades todas que se apresentam, se fortalecem de 2013 para cá. Agradecer a Lucas Veloso pela participação aqui importante e dizer que continua a série do Ciência na Rua. Nós vamos ter um intervalo de uma semana mais curto do que os 15 dias programados e já na próxima semana nós trataremos da relação entre maldade, filosoficamente pensada, e o governo Bolsonaro. Então, nós vamos continuar discutindo alguns subtemas essenciais dentro desses novos estudos. Já fomos de milícias, já fomos de militarização, né, e agora fomos, hoje, com essa questão da religião e a questão das polícias, a questão dos jagunços, e vamos entrar um pouco mais nos atores diretamente da política institucional, digamos assim, nos 2 próximos webinários. Gabriel, muito obrigada, foi realmente um prazer. Lucas, foi um prazer ter você aqui. E é isso, até uma próxima vez. Eu que agradeço, gente. Tudo de bom, viu? Se cuidem, foi um grande prazer. Prazer, Lucas. Prazer, Mariluce. Vamos junto. Um abraço forte para vocês. Tudo de bom. Abraço, gente. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até. Valeu.